Gente, e essa esbórnia toda do Banco Master, Toffoli, por aí? O fato evidente é que nenhuma dessas supostas revelações aí, feitas pela Polícia Federal depois que quebrou a criptografia do celular do Daniel Vorcaro, se é que ela quebrou mesmo, né? Acrescenta qualquer novidade ao que já se sabia. Que existe essa Mari DT, provavelmente de Dias Toffoli, que ela é tocada no papel pelos irmãos, os irmãos pobretões aí do Toffoli, que ele é o verdadeiro proprietário do que essa empresa tem, que esse bem, né, o quase cassino Taiaiá, né, valendo no mínimo uns 30 milhões, que não se sabe de onde os Toffoli tenham tirado para construir, né, foi vendido para aqueles fundos que lavam dinheiro do PCC, do cunhado marombeiro do Vorcaro, né, e que a parte do Toffoli nessa venda foi de mais de 20 milhões, o que para fazer tudo isso, e que para fazer tudo isso, né, e possivelmente até mais, foi preciso falar com o Vorcaro um monte de vezes no telefone. Óbvio, Lulante, cara. Tudo isso não é que já era sabido. A transação do Toffoli com esse pessoal está registrada em cartório e declarada para a Receita Federal, como o Toffoli admite e reafirma, né? Ele até pediu que o falecido Código de Ética do Fachin aí incluísse o direito de juiz do Supremo ganhar dividendos. É mentira, portanto, gente, que tudo isso tenha sido desencadeado pelas muitas menções ao nome dele no celular desvirginado do Vorcaro. Assim como é mentira que se a Polícia Federal realmente decodificou o telefone e passou ele por uma varredura para encontrar centenas de conversas do Vorcaro com o Toffoli, ele não tem encontrado uma única conversa do Vorcaro com Alexandre de Moraes. Nós já sabemos que um frequenta a casa do outro, que eles fumam charutos e tomam vinhos e assistem televisão com telão juntos, e que o Vorcaro paga à família dele uma mesada de 3 milhões e 600 mil reais por mês. Eu repito, por mês. Mas nunca trocaram sequer um único telefonema? É o que parece querer que a gente acredite. O fato de nem ontem, durante todos os programas jornalísticos aí dedicados ao furo da CNN, que teve acesso à suposta interpelação da Polícia Federal, recomendando a declaração de suspeição do Dias Toffoli como relator do caso, né? Nem hoje, até o momento, ter sido mencionado uma única vez o nome do Alexandre de Moraes relacionado a esse telefone desvirginado. Hoje, aliás, gente, essa versão da recomendação de declaração de suspeição que o próprio Toffoli tinha reconhecido que existiu, já foi convenientemente apagada, né? A Polícia Federal, que ele desafiou lá atrás, quando tirou o caso dela e sequestrou as provas que ela mesma tinha conseguido, tinha colhido, né? Diz agora que não exigiu nada, que apenas enviou um relatório com o que achou no telefone do cara e por aí. Enfim, cara, a única surpresa em tudo isso é o feitiço ter virado contra o feiticeiro. Tendo a ditadura lulista armado a mão de todos e de cada um dos ministros do Supremo para fazerem o que bem entenderem, o Toffoli não está aceitando a sentença que tudo indica foi passada pelo Lula em pessoa. Ele diz que não se declara impedido por iniciativa própria, que ele insiste sim em que todas as provas do caso lhe sejam enviadas pela Polícia Federal e que ele mesmo é que vai decidir o que ele quer ou não quer fazer consigo mesmo. E como ele sabe sobre o resto da gangue, ainda mais do que o Vorcaro sabe, né, está instalada a sinuca de bico. Até essa virada de mesa, gente, tudo se parecia muito com o figurino clássico do PT, que só executa os serviços mais sujos em dias de festa. Ele sempre dá pinga para o peru
né? No caso, o povo que paga as contas antes de cortar a cabeça dele. E nós estamos na maior festa do Brasil, aquela em que o país inteiro fica com a bunda na cabeça. O ataque da véspera de Natal e do Ano Novo foi a chance que deram para o próprio Toffoli de se safar da enrascada em que ele tinha se metido. Com a prisão do Vorcaro e dos telefones dele e do resto da gangue por aquela semaninha que transcorreu entre 17 e 28 de novembro, o Toffoli entrou em pânico. No mesmo dia 28, em que soltaram o cara, ele decretou sigilo máximo sobre tudo que dissesse respeito ao caso. E depois foi aquilo que a gente viu. A primeira tentativa foi de jogar a culpa nas costas do Banco Central do próprio Lula. Aquela história lá de uma cariação entre o nada e coisa nenhuma, a resistência ofendida e ameaçadora do Galípolo, que disse que tudo estava gravado e documentado, e no fim a dação do dito pelo não dito e o acionamento do Tribunal de Contas da União com aquele Jonathan com H lá, que ainda está na parada, né? De volta agora. Enfim, o Toffoli só fez cagada e foi se afundando cada vez mais. O Lula, gente, que é macaco velho e tem uma velha dívida de ódio com o Toffoli, já tinha avisado que ele tinha subido no telhado, né, desde a liquidação do Banco Master. O Lula sabe desde sempre, cara, tudo o que aconteceu no banco, com o banco e pelo Banco Master, que não é mais que uma criatura do PT, como demonstram todas as 4 ou mais reuniões que hoje se sabe que ele teve com o Banco Central e com os seus muitos ministros sócios ou assalariados do Vorcaro, né, para discutir o problema antes da liquidação. Até que o próprio Vorcaro, o nosso solerte presidente, se reuniu no Palácio, secretamente, em busca de uma solução, e arrastou o Galípolo para essa reunião humilhante. Só que não deu. O buraco é fundo demais, quase do tamanho do rombo de um ano do Lula nas contas públicas. E assim, gente, a liquidação foi no dia 17 de agosto e já no 19, num evento em São Paulo, o Lula disse que defender o Vorcaro era falta de vergonha na cara. Desde aí, por gosto dele, a sorte do Toffoli, que não deixou ele ir no enterro do irmão, vocês se lembram disso, né? Quando ele estava preso, estava selada. Mas o problema é que não era só do Toffoli que se tratava. O problema real era e continua sendo o Moraes. Em 9 de dezembro passado, a Malu Gaspar furou a muralha da censura. O Alexandre de Moraes, o paladino da democracia e do Estado Democrático de Direito, né, o homem que prende e arrebenta os terroristas do batom, né, é o mais inexplicavelmente caro prestador de serviços para o banqueiro trambiqueiro. A mulher dele e os filhos advogados têm um contrato de 129 milhões que garante à família 3 milhões e 600 mil reais por mês. E até o dia da matéria da Malu, eles já tinham recebido, desde a assinatura desse contrato lá em abril de 2024, 68 milhões e 400 mil reais por 19 meses de vigência dessa mamata, durante os quais a senhora Viviane e os filhos dela nunca deram qualquer passo concreto representando o seu cliente, né? O que confirma a dúvida zero sobre o que foi comprado com aquela dinheirama toda. Em 22 de dezembro, né, enquanto o Toffoli já pererecava sozinho na frigideira, a Malu Gaspar voltou a cargo e revelou reuniões do Alexandre de Moraes com o Gabriel Galípolo para discutir Banco Master. Mas o Alexandre, como desde o início da revelação da fortuna da família, continuou mudo e calado. No dia 29, antevéspera do Réveillon, né, o fiel escudeiro Paulo Gonet, o procurador-geral da República, arquiva a investigação contra o Moraes e a mulher dele, alegando ausência de ilicitude no contrato entre particulares.
vale repetir, de 129 milhões por uma ação advocatícia nenhuma entre o banqueiro trambiqueiro Daniel Vorcaro e a mulher do presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil. E o Toffoli fritando. Em 18 de janeiro, o site Metrópolis mostra o taiaiá ao Brasil e daí em diante é um tiro atrás do outro, gente. E o Alexandre, quietinho, agachadinho atrás do Toffoli para ver se esqueciam dele. Anteontem, 10 de fevereiro, como revelou a Mônica Bergamo da Folha, teve um jantar secreto do Lula com aquela turma hardcore do Supremo Tribunal. Cristiano Zanin, Flávio Dino, Gilmar dos Patrocínios e, claro, o Alexandre de Moraes. O tema foi a preocupação com o desgaste da corte, o cansaço da opinião pública, vale dizer, o efeito de tudo isso na eleição, e uma frase sintomática. Se o STF desmoronar com escândalos, o meu governo perde a sustentação. A verdade inteira, gente, só apareceu ontem à noite com o furo a que a CNN teve acesso. Eu assisti o desfile inteiro desde a entrada da comissão de frente no Prime Time, né, que é o programa de maior audiência da emissora. E na minha leitura das entrelinhas, que é como eu leio e vejo tudo na imprensa de hoje em dia, o veredito estabelecido naquele jantar foi o seguinte. Número 1, o importante acima de qualquer coisa é salvar o Alexandre de Moraes, porque se o Alexandre de Moraes cair, cai toda a farsa da trama golpista e com ela cai a ditadura. 2, a chance disso rolar e colar é razoável porque a imprensa é a maior cúmplice dessa trama, né? E o esforço visível para te desviar o foco do Alexandre e do PT para o Congresso inimigo do povo e para o Banco Central do Bolsonaro e o Roberto Campos Neto tem sido visível desde o primeiro dia dessa história. 3. Como tem inúmeros políticos com foro que aparecem nos telefonemas, como foi repetido inúmeras vezes pelas repórteres da CNN de Brasília ontem, não existe mais nenhuma chance que o caso saia das mãos do Supremo Tribunal Federal, convenientemente. 4. O Fachin definitivamente deve esquecer o seu código de conduta até depois da eleição, porque um valor mais alto se alevanta. 5. O Lula e o STF vão entregar a cabeça do Toffoli fazendo discursos contra a corrupção. 6. A nova vaga aberta no Supremo Tribunal iria para o Pachecozinho, que o Alcolumbre queria desde o início, e que está casadinha de velho com Moraes. E tudo isso em troca da aprovação do Bessias agora para o tribunal. Então o Lula fecharia 2 vagas e resolveria o problema dele com o Alcolumbre. 7, na sequência, é partir com toda a força adiante para as investigações, não dos nomes dos assalariados do Vorcaro do PT, né, mas dos nomes dos senadores e deputados mencionados no celular aí do Jeffrey Epstein Tupiniquim, né, gerando uma manchete por dia, de modo a esquecer os assalariados do Vorcaro. 8. O Ibanez Rocha, contra quem a ditadura petista tem um ódio irreprimível, vai de troco pela proximidade que ele tem com a trama do BRB. Na sequência do Prime Time, gente, veio o programa do William Vac, com participações do Daniel Hittner, chefe do jornalismo da CNN, com base em Brasília, né? Um constrangido Caio Junqueira e mais um daqueles representantes de think tanks aí que frequentam o programa do William. Durante 1 hora inteira, eles discutiram as descobertas da Polícia Federal e as consequências dessas descobertas, mas não pronunciaram uma única vez sequer o nome do Alexandre de Moraes, o mais valorizado hors concours, vale repetir, de todos os assalariados do Vorcaro.
E por tudo que se disse, né, da infinidade de vezes em que aparece o nome do Toffoli no celular do Vorcaro, teriam sido usadas ferramentas de busca de palavras. E o nome do Alexandre de Moraes não apareceu nenhuma vez nessas varreduras? Não ocorreu para nenhum desses jornalistas, pelo menos estranhar essa ausência no relatório aí da Polícia Federal? Impossível, cara. Todos eles são jornalistas inteligentes e muito experientes. Conclusão é que tem uma ordem de cima para que não se toque no santo nome do Alexandre de Moraes. Essa é a história, cara, e eu encerro lembrando, com a perspectiva toda que já é possível ter do caso, que a grande expertise desse Vorcaro é identificar guardas baixas, guardas abaixadas, vamos classificar assim. Tudo começa com os consignados da Bahia, porque fora o de subornar políticos, eles não têm custo de captação, não requerem a competência que o Vorcaro não tem para serem disputados no jogo justo do mercado, e nem imbutem risco nenhum, porque o governo garante, né, o pagamento nas folhas do funcionalismo, diretamente descontadas das folhas. A venda dessas carteiras de crédito consignado são, portanto, o caminho mais fácil para fazer o cacife inicial, porque são aceitas sem muita verificação pelo resto do mercado, garantidas pelo governo que elas são, na entrada e na saída. Daí para os fundos de aposentadoria do funcionalismo é o mesmo raciocínio. Tudo que se requer para lançar a mão deles é subornar políticos e sindicalistas sufocados pela reforma do Temer no atacado, né, e enganar velhinhos com dificuldade de lidar com computadores e olerites do INSS no varejo. O último degrau, gente, são os depósitos judiciais, pelas mesmíssimas razões, né? Basta subornar aqueles juízes que não fazem outra coisa senão se vender para lançar mão de todos aqueles bilhões. E para turbinar toda essa maçaroca, vender papéis com juros anabolizados dentro da garantia do FGC. Era isso que o Vorcaro explorava. O Banco Master, portanto, gente, é filho do PT tanto do ponto de vista carnal, que é o esquema de consignados da Bahia petista, quanto pelo DNA, né, que é a exploração de produtos financeiros criados, bancados ou postos sob a guarda do Estado. Então, cara, vamos ver como a coisa evolui agora que nós estamos diante da primeira refrega aí do STF contra o STF.